Revelado. A incrível e transformadora decisão de uma avó após a traição do marido. Dona Cleusa, com seus 68 anos de vida e sabedoria acumulada, sempre soube que a vida tinha suas tempestades. Mas nada preparou para o vendaval que caiu sobre sua casa quando descobriu que seu amado senhor João, seu companheiro de tantas histórias, havia traído com uma mulher mais jovem. O choque a deixou paralisada. Como isso pôde acontecer? A dor fervia em seu peito como uma ferida aberta, enquanto os risos de seus netos ecoavam pelo corredor, contrastando com o luto que se instalou em seu coração. As flores que coloriam suas janelas, numa doce dança com a brisa suave do interior, pareciam agora zombar de sua miséria. Naquela cidade pacata, as fofocas ganharam vida e se espalharam como um incêndio descontrolado. Ela, a matriarca, a mulher de respeito, se viu dividida não só pela traição do marido, mas também pela rixa que se formava entre seus filhos. O que mais doía era ver a falta de união que sempre lutou para cultivar. Ao redor da mesa, onde muitos jantares recheados de risadas aconteceram, agora só havia silêncios pesados e olhares fissurados. Dona Cleusa estava prestes a se perder naquele mar de confusões, mas, ao olhar pela janela, avistou suas amigas de longa data. Elas vinham em seu socorro com a garra de quem sabe que, nas adversidades, a força da amizade é tudo. Com o apoio delas, uma ideia começou a surgir: transformar a dor em algo novo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Cleusa redescobriu sua paixão por costura. Com agulha e linha em mãos, ela fez da dor uma obra-prima de tecidos coloridos. A casa foi invadida pela alegria das risadas dos netos, que ficavam encantados ao vê-la criar. Num momento maravilhoso de renovação, a ideia do ateliê tomou forma. Ela começou a ensinar as vizinhas a costurarem, e em cada retalho, a comunidade renasceu, unida por histórias e experiências semelhantes. A autoestima de Dona Cleusa floresceu junto com os panos e as linhas. Mas, como em toda boa história, revelações estão por vir. Enquanto a vida girava em torno das agulhas e retalhos, Dona Cleusa passou a descobrir segredos guardados a 7 chaves. A traição não era apenas uma mancha no coração, mas um fio emaranhado de mistérios familiares que ninguém ousou explorar. Um dia, enquanto estava a trabalhar em uma peça especial, seu filho mais velho, que não a procurava desde o escândalo, apareceu em sua porta. Com lágrimas nos olhos e uma verdade em suas mãos, ele estava prestes a mudar tudo. E agora, com o coração acelerado e a respiração suspensa, Dona Cleusa se pergunta: será que ela conseguirá perdoar? Ou a dor da traição vai perdurar? A tensão cresce, e o futuro da família está prestes a ser moldado diante de escolhas difíceis. O que acontece a seguir, ninguém sabe. Dona Cleusa respirou fundo quando avistou seu filho, Gabriel, parado na entrada da sala, a expressão entre a dor e a esperança. Era uma visão que a fazia sentir um misto de amor e angústia. Ele não aparecia há meses, desde que a verdade sobre a traição de João veio à tona. A casa que agora exalava cores vibrantes e risos de crianças parecia desvanecer-se em uma névoa de tristes memórias associadas àquele homem que tinha sido seu companheiro por tanto tempo. A presença de Gabriel, no entanto, trazia um novo fôlego, um sopro de vida em meio ao caos. Oi, mãe, a voz dele estava embargada, quase um sussurro, como se falasse sobre algo delicado demais para o ar. Ela não sabia se deveria responder ou se as palavras dela estariam à altura de um momento tão importante. Gabriel, o que você está fazendo aqui? A voz de Cleusa soou mais firme do que esperava. Uma parte dela queria gritar, exigir explicações. Outra parte, mais amorosa, desejava apenas abraçá-lo e esquecer todos os problemas por um momento. Ele hesitou, as lágrimas se formando em seus olhos. Eu vim porque precisava entender. Precisava saber por que as coisas aconteceram assim. O silêncio entre eles se estendeu como um abraço sem tocar. Cleusa sentiu o coração apertar. Sabia que ele também estava sofrendo, não só pela traição do pai, mas pela atmosfera de dúvida e vergonha que pairava sobre a família. Esses segredos, eles precisam ser desvendados, mãe, ele pediu, com uma sinceridade que atingiu o âmago dela. Segredos? Que segredos, Gabriel?
A curiosidade e a dor agora dançavam em seu peito, um turbilhão de emoções que falava mais alto que seus pensamentos críticos. Rapidamente, ele se aproximou, pegou sua mão e a conduziu ao sofá. Lembro de algumas conversas que tive com o pai, coisas que ele disse quando você não estava por perto. Havia algo mais, algo que foi deixado de lado e que é importante. A mente de Dona Cleusa viajava entre a angústia e a urgência de descobrir a verdade. As peças daquele quebra-cabeça familiar pareciam espalhadas na sua frente, e cada movimento de Gabriel a fazia pensar no que havia ficado oculto. Seria possível que, em meio a toda a dor, houvesse uma justificativa para o que aconteceu? Ou seria apenas uma tentativa de aliviar a culpa que pesava em seus corações? Eu não sei se estou pronta para ouvir tudo isso, Dona Cleusa respondeu, a voz embargada. Ela sabia que a verdade poderia doer ainda mais, mas, ao mesmo tempo, sentia que já não poderia esconder-se da realidade. Mas você precisa, mãe. Às vezes, a verdade é a única forma de curar, ele insistiu. E eu estou aqui para te apoiar, para que possamos enfrentar isso juntos. Os olhos dela brilharam com as lágrimas que finalmente se soltaram. Era isso que a vida sempre fora, um emaranhado de desafios que, com amor e coragem, podiam ser superados. Ao olhar para o filho, Cleusa sentiu que talvez houvesse uma luz no fim do túnel, algo que poderia unir ainda mais a família. Então, vamos enfrentar isso, disse Cleusa, sua determinação começando a tomar forma. O peso em seu coração parecia um pouco mais leve ao saber que não estava sozinha. Me conte o que você sabe. Eu estou pronta. Enquanto as palavras de Gabriel começavam a iluminar o caminho para a verdade, um novo dilema pulsava no ar. Até onde ela iria para proteger sua família? E, principalmente, que revelações ainda estavam por vir? A tensão aumentava, e Dona Cleusa sentia que a vida, de alguma forma, estava prestes a mudar novamente. Gabriel ajeitou-se no sofá, a mão de Dona Cleusa ainda entrelaçada na sua. O momento parecia pesado, mas também carregado de uma esperança latente. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Mãe, lembra das vezes que o pai falava da nossa família? Ele sempre dizia que a união era o mais importante, não é? Ele olhou nos olhos dela e continuou, mas havia algo nas entrelinhas, algo que nunca consegui entender. Conversa sobre um passado escuro. Cleusa franziu a testa, buscando nas memórias um significado mais profundo. O que você quer dizer com isso? A curiosidade e o medo caminhavam lado a lado, como sombras dançando no presente. Eu ouvi ele falando com a tia Rosa uma vez. Ele mencionou um erro do passado, algo que ele fez e que poderia afetar a família. A voz de Gabriel tremia, e Cleusa sentiu seu coração acelerar. Como poderia ter deixado isso passar despercebido? Ele estava com medo, mãe. Medo de que você descobrisse. Ele se referiu a uma dívida, algo além de financeira. As palavras ecoaram na mente de Cleusa. Imediatamente, imagens de João reassumiam forma, o homem forte, carinhoso, que ela havia amado e respeitado. Mas aqueles momentos de alegria estavam agora ofuscados pela grande nuvem de dúvidas e infidelidades. Uma dívida? O que você quer dizer com isso? Cleusa sentiu a adrenalina subir. Ela estava disposta a confrontar qualquer verdade, por mais dolorosa que fosse. Gabriel passou a mão nervosa pelo cabelo, um gesto que Dona Cleusa conhecia bem. Ele sempre fazia isso quando estava nervoso. Não sei todos os detalhes, mas a tia Rosa parecia preocupada. Ela mencionou que talvez o pai tenha feito algumas escolhas ruins, decisões que poderiam ter afetado a gente. O silêncio se abateu sobre o quarto. Dona Cleusa colocou a mão na cabeça, absorvendo a nova informação. E se João estivesse envolvido em algo mais sério? Se tudo o que ela pensava saber sobre seu marido fosse apenas a superfície de um abismo muito maior? Mãe, se tem algo nessa história que possa nos ajudar a entender tudo isso, é melhor sabermos agora. Esse segredo está nos corroendo por dentro e, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. A voz de Gabriel se tornava gradativa e irreversivelmente firme, como a determinação dela. Diga, o que temos que fazer? Cleusa estava decidida. Abrir a porta da verdade era expondo o que parecia ser o fim de uma era, mas talvez fosse a única chance de reconstruir a família que ela tanto amava. Mãe, precisamos conversar com a tia Rosa, talvez ela saiba mais. Se o pai fez algo tão grave, pode ser que desencadeie outras reações. Gabriel segurou a mão dela com firmeza, como um apoio, um alicerce. Cleusa engoliu em seco, seus olhos cheios de determinação.
Sabia que enfrentar a tia Rosa seria um passo difícil, mas, por outro lado, a expectativa de um novo começo incentivava. Elas sempre foram próximas, e depender da experiência dela parecia ser a única saída. Então vamos. Vamos buscar a verdade. Mas, Gabriel, precisamos nos preparar para tudo, tá? Ela olhou nos olhos do filho, percebendo um reflexo de sua própria força. Estou com você, mãe. Nós vamos conseguir. Enquanto levantavam para buscar essa nova abordagem, uma sombra de incerteza pesava no ar. O que a tia Rosa ocultava e o que essa verdade poderia significar para a família? Cleusa sentia que o futuro estava prestes a se revelar, mas a dúvida ainda pululava na sua mente, ominosa e persistente. Ela respirou fundo, um misto de coragem e temor pulsando em seu peito. O caminho estava traçado, mas o destino ainda era uma incógnita que poderia mudar tudo. Quando a porta da sala se abriu, Cleusa fez uma última pausa, a voz de seu passado gritando em sua mente. Estaria a verdade pronta para ser descoberta, ou haveria mais segredos enterrados na areia do tempo? O dilema agora se intensificava. Se a verdade ecoasse, ela conseguiria suportar o peso das revelações que estavam por vir? Gabriel e Cleusa saíram de casa com passos firmes, mas o ambiente carregava um peso muitas vezes mais intenso do que poderiam prever. A rua estava mais silenciosa do que o normal, como se o mundo estivesse à espera do que estava por vir. Cleusa olhou para o céu, que começava a escurecer, e sentiu um aperto no coração. Cada nuvem parecia refletir os seus medos. Você acha que a tia Rosa vai nos receber? Gabriel quebrou o silêncio. Ela sempre foi compreensiva, meu filho. Mas a verdade pode ser um peso difícil de carregar. Dona Cleusa forçou um sorriso, tentando suavizar a preocupação que o envolvia. Eles chegaram à casa de Rosa, uma construção antiga, cheia de histórias e lembranças. A imagem da tia sentada na sua cadeira de balanço, com um sorriso acolhedor, imaginou-se em meio ao nervosismo que crescia em seu peito. Cleusa bateu na porta, com a mão tremendo. Aqui vamos nós. A voz dela era uma mistura de tremor e coragem. A tia Rosa abriu a porta, e o sorriso dela se desfez ao ver a expressão no rosto de Cleusa. O que aconteceu, minha sobrinha? Rosa, precisamos conversar sobre o João. A frase saiu como um sussurro, mas o peso das palavras foi como um trovão no silêncio. Rosa franziu a testa e abriu mais a porta, deixando mãe e filho entrarem. O interior da casa era como um baú de recordações, mas naquela hora, Cleusa se sentia mais distante do que nunca. Sobre o João? Esse não é um assunto fácil. A voz da tia tremia, e em seus olhos Cleusa podia ver o reflexo de uma dor antiga, algo que parecia estar escondido nas sombras daquele lar. Ele fez algo, Rosa, algo que pode ter afetado a família. Gabriel se adiantou, determinado, mas a ansiedade em sua voz era palpável. A tia Rosa levou um tempo para processar a informação antes de falar. Seu pai tinha muitos segredos. Eu já sabia disso, e sempre temi que algum dia você e sua mãe fossem afetados por isso. A sala ficou em silêncio, com o cheiro de café fresco pairando no ar, mesmo que o gosto da preocupação eclipsasse tudo. Cleusa respirou fundo, sentindo que o momento da verdade estava prestes a chegar. Rosa, por favor, nos diga a verdade. O que aconteceu? Que dívida era essa? Dona Cleusa sentia uma necessidade de respostas, um chamado para entender a origem de um peso que carregava há anos. A tia Rosa hesitou, e a mão dela passou lentamente sobre a mesa, como se estivesse buscando certeza entre as palavras. João, ele se envolveu com pessoas erradas. Não era apenas uma questão financeira, havia algo muito mais profundo. Os olhos de Rosa brilhavam de lágrimas não derramadas. Ele teve que fazer escolhas difíceis, e algumas delas o levaram a tomar decisões que machucariam a família. Machucariam como? Gabriel não conseguiu conter a indagação que queimava em sua garganta. Ele se envolveu com uma mulher. Uma mulher que buscava o que ele poderia oferecer, e ele se deixou levar. A dívida dele não era só de dinheiro. Era uma questão de honra, de lealdade. E essas escolhas mexeram com tudo, incluindo as suas vidas. A voz de Rosa agora estava entrecortada, quase quebrando. Cleusa olhou um para o outro, o peso da revelação ecoando no silêncio. O impacto da verdade parecia expandir-se como um raio, abrindo fissuras na confiança que uma vez tiveram em João. Gabriel sentiu o estômago revirar. E por que você nunca nos contou? Por que guardar esse segredo? A expressão de Rosa se tornou grave. Porque eu achava que ele conseguiria resolver.
Eu tinha esperança de que tudo se revertesse, mas as consequências são difíceis. Agora, a verdade vem à tona, e a pergunta que fica é: vocês estão prontos para lidar com tudo isso? A tensão crescia, enquanto o trio se encontrava em um abismo de incerteza e revelações. Cleusa sentia que um novo capítulo se abria, mas ao mesmo tempo o peso da verdade começava a ameaçar a estrutura da família que tanto lutou para preservar. Estaremos prontos, mas precisamos saber, o que mais você esconde, Rosa? A pergunta de Cleusa ecoou pelo ar, quelando um silêncio tenso e carregado de ansiedade. A tia Rosa parecia hesitar, a expressão dela se fechando novamente. E enquanto as palavras se acumulavam em sua garganta, uma nova dúvida começou a se formar. O que mais poderia existir nas sombras da história da família? O silêncio que tomou conta da sala parecia quase palpável, como se cada um hesitasse em romper a barreira do medo e da incerteza. Cleusa notava os olhos de Rosa se desviarem, como se a tia estivesse resguardando um segredo ainda maior, uma verdade que poderia abalar todos os alicerces da sua vida. Rosa, por favor, se há mais alguma coisa, precisamos saber agora, implorou Cleusa, a voz carregada de desespero. A tensão era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Rosa respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar nas profundezas de uma dor antiga. É difícil, muitas coisas eram difíceis de entender naquela época, começou a tia, com uma expressão de nostalgia e tristeza. Seu pai não apenas se envolveu nessa mulher. Ele fez uma escolha cruel e teve consequências que vocês nem imaginam. Os olhos de Gabriel se arregalaram, enquanto Cleusa sentia o coração disparar. Consequências como, Rosa? O que mais ele poderia ter feito? A frustração e o medo brotavam como uma flor cruel, ameaçando sufocar a esperança que ainda restava. Ele acabou se afastando da família. E o que pode ter sido uma traição emocional, acabou se transformando em algo muito mais sério. Logo, eu percebi que ele não estava lidando apenas com sentimentos, mas sim com pessoas que podiam prejudicar não só ele, mas a todos nós. A voz de Rosa era um fio delicado, quase quebrando sob o peso da revelação. Gabriel se inclinou para a frente, a curiosidade quase cravada em seu rosto. Quem eram essas pessoas? O que você queria dizer quando falou de honra e lealdade? A cada palavra, o ambiente se tornava mais tenso, como um fio prestes a se romper. Eu não podia contar, não antes de ter certeza de que estava protegendo vocês. Era uma questão de vida ou morte. Seu pai envolveu-se com uma organização, algo que começou como um empréstimo e se tornou uma dívida de sangue. E as coisas só foram se complicando, admitiu Rosa, os olhos transbordando de lágrimas. A mulher, ela era parte desse mundo. E ele se deixou levar por promessas que nunca deveria ter acreditado. Os olhos de Cleusa se encheram de lágrimas, enquanto as peças do quebra-cabeça, que por décadas tinham permanecido dispersas, começavam a se encaixar. A dor nas costas a lembrava de suas próprias batalhas, e o peso de João em sua vida parecia mais insuportável do que nunca. Então foi isso que aconteceu. Você estava com medo de perder tudo por causa dele. Eu temia pela segurança de vocês dois. Nós já perdemos tanto tempo, e agora tudo que resta é essa verdade que nos une, respondeu Rosa, suas mãos trêmulas permitindo que uma lágrima escorresse por seu rosto. Gabriel sentiu a raiva ferver em seu peito. Mas e se ele voltar? Se João quiser se redimir? Uma mistura de indignação e esperança permeava sua pergunta, mas o medo da resposta pairava no ar. Isso é o que não sabemos, meu filho. Ele pode ter feito tudo isso, mas esse homem, o que resta dele, está dentro de você. E a pergunta que fica é: até que ponto vocês estão dispostos a aceitar a verdade? Até onde vão as suas lealdades? Rosa respondeu, o seu olhar fogoso refletindo a angustiante incerteza. Cleusa sentiu como se sua cabeça estivesse girando. As opções se multiplicavam, cada uma mais pesada que a anterior. Ela sabia que a vida não seria mais a mesma após aquele momento, e a necessidade de enfrentar a verdade estava se tornando uma questão de sobrevivência emocional. E naquele momento, algo mudou. Ressentimentos foram revelados, e a fragilidade da estrutura familiar se expôs como nunca antes. Cleusa olhou profundamente nos olhos de Rosa, percebendo a gravidade da situação. Rosa, por favor, você precisa nos ajudar a tomar essa decisão. Não podemos enfrentar isso sozinhos. O que faremos? O que vocês querem saber? Perguntou a tia, seus olhos implorando por direção. Ao mesmo tempo, um novo dilema surgia nas sombras. Se João voltasse, o que realmente seriam capazes de perdoar? O olhar de cada um deles.
parecia carregar a mesma pergunta, um abismo de incertezas ainda maior se formando entre eles. O que realmente queremos saber da vida do nosso pai, Rosa? Cleusa fez a pergunta que estava presa na garganta. E ao mesmo tempo que essa nova inquietação se instalava, a luz da sala parecia mudar. Uma brisa gelada passou pela janela, e Cleusa soube que as revelações estavam apenas começando. O que mais a família poderia descobrir na caminhada por esses segredos que se negavam a ficar enterrados? A verdade paira no ar, e novos rápidos confrontos para um velho sentimento de proteção começam a se desenhar no horizonte. O que mais viria à tona? Essa jornada apenas começava. A tensão na sala era quase elétrica. Cleusa sentia as palavras de Rosa ecoando em sua mente, e cada respiração que ela dava parecia mais pesada e angustiante. O que o pai poderia ter feito? Como era possível que ela mal soubesse do homem que era? Rosa, se você sabe mais, precisa nos contar tudo. Não podemos avançar sem a verdade completa, disse Gabriel, com firmeza. Havia algo nervoso em sua voz, como se o garoto se sentisse perdido, mas também determinado a descobrir o que realmente havia acontecido. Rosa assentiu lentamente, o olhar distante. O que estou prestes a compartilhar é doloroso, mas pode ser a única forma de vocês entenderem a gravidade do que aconteceu. Seu pai se meteu em um mundo perigoso, e isso trouxe consequências que vão muito além de nós. Cleusa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Essas pessoas, você está falando de uma gangue? O que eles queriam dele? Isso mesmo, Rosa respondeu, as mãos tremendo levemente ao apertar a cadeira. Seu pai fez um acordo. No início, parecia inofensivo, algo comum, mas acabou se transformando em algo que ele não conseguia controlar. E quando a dívida cresceu, ele se viu cercado por ameaças reais. Uma noite, ele simplesmente não voltou para casa. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Cleusa não tinha palavras. João, seu pai, tinha arriscado tudo. A ideia de vê-lo como um homem que se permitiu ser levado por promessas vazias doía. Rosa continuou, sua voz embargada. O que você precisa entender é que não foi só uma questão de dinheiro. Ele estava lidando com vidas e tinha que fazer escolhas horríveis para proteger vocês. Proteger? Ou se proteger a si mesmo? Gabriel interrompeu, sua frustração transbordando. Como ele poderia fazer isso e deixar a gente no escuro? Como ele pôde simplesmente ir embora? A expressão de Rosa se fechou. Às vezes, as pessoas que amamos são capazes de coisas que não conseguimos entender. Ele acreditava que estava fazendo melhor, mas as suas decisões eram pobres, e ele não viu o quanto isso nos prejudicou. Os olhos de Cleusa se encheram de lágrimas. Era difícil imaginar a dor que ela e Gabriel sentiram antes. E se ele voltar? Será que temos que recebê-lo de braços abertos? Como vamos saber se ele se tornou um homem diferente? Isso não é uma decisão simples. Se ele retornar, vocês terão que decidir se estão prontos para aceitar as suas falhas, e a possibilidade de que ele pode ter mudado. Mas até que ponto vocês confiam nessa mudança? Indagou Rosa, seu olhar penetrante. Um nó começou a se formar na garganta de Cleusa. E se ele não voltar? As palavras flutuaram no ar, pesadas como rochas. O futuro era incerto, e a família estava prestes a entrar em um abismo de decisões que poderia mudá-los para sempre. Rosa pegou a mão de Cleusa, apertando-a com carinho. Independentemente do que aconteça, precisamos permanecer unidos. O que você decidir será forte o suficiente se enfrentarmos isso juntos. Mas nós não sabemos como, sussurrou Cleusa, sentindo-se perdida. E, sinceramente, eu tenho medo do que pode se revelar. Talvez a verdadeira questão seja, estamos dispostos a correr este risco? A se deparar com a dor, a incerteza e o medo para encontrar a liberdade do passado? Rosa questionou, as palavras ecoando na sala silenciosa. O relógio na parede continuava a girar, marcando cada segundo que passava como um lembrete de que o tempo não parava. Cleusa e Gabriel se entreolharam, buscando a resposta um no olhar do outro. O que deveria acontecer agora? Enquanto a brisa fria sussurrava do lado de fora, uma sensação de que a decisão iminente estava prestes a transformar não só eles, mas toda a história da família, tomou conta do ambiente. A próxima pergunta pairava no ar, como um fardo a ser carregado. O que farão quando João voltar? E se esse retorno fosse apenas o começo de uma nova tempestade? Cleusa não conseguia tirar os pensamentos da cabeça. As palavras de Rosa reverberavam como uma onda em sua mente, deixando um rastro de incertezas e medos.
A situação parecia se agravar a cada instante, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Gabriel levantou-se de repente, quebrando o silêncio. Precisamos agir. Não podemos apenas ficar aqui esperando que algo aconteça. Sua voz estava carregada de desespero e determinação. Agir como? Cleusa perguntou, a angústia tomando conta de cada palavra. O que podemos fazer diante de algo tão imenso e desconhecido? Talvez possamos investigar, sugeriu Gabriel. Descobrir mais sobre essas pessoas que ele deve. Precisamos saber se ele está bem ou em perigo. Pode ser a única maneira de entendermos a gravidade da situação. Rosa, ainda segurando a mão de Cleusa, olhou para Gabriel com preocupação. Isso pode ser arriscado. Eles são perigosos, e se perceberem que você está atrás deles, pode ser uma armadilha. Mas e se o pai não voltar? E se for tarde demais quando decidirmos agir? A raiva e a tristeza se misturavam na voz de Gabriel, criando um eco que parecia crescer pela sala. Cleusa, lutando contra as lágrimas, sentiu uma onda de emoção invadir seu coração. Ela conhecia bem aquele garoto. O irmão mais novo, sempre disposto a lutar, mas, ao mesmo tempo, alguém que não deveria carregar tanto peso nas costas. Você tem razão, mas não podemos agir só por impulso. Precisamos de um plano. Algo que não coloque a nossa vida em risco. Vamos tentar descobrir mais, devagar, sem chamar atenção, Rosa sugeriu, agora mais conectada com o entusiasmo de Gabriel. Talvez existam pistas que levarão vocês a entender o que aconteceu, ou até mesmo onde ele está. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, enquanto Cleusa ponderava sobre as possibilidades. O futuro não era só sobre João, era sobre suas vidas. Sobre o que poderiam descobrir e o que isso significaria para a família. A mão de Cleusa ainda estava apertada na de Rosa, e, nesse contato, sentiu uma força que não sabia que existia. E se encontrarmos algo que não estávamos prontos para ouvir? E se a verdade for muito pior do que imaginamos? Então teremos que lidar com isso, juntos, respondeu Rosa, com uma firmeza que trouxe um leve alívio ao coração de Cleusa. E, quem sabe, o que encontrarmos traga a esperança que tanto precisamos. Decididos, os três começaram a traçar um plano. Conversaram sobre como poderiam investigar discretamente, fazendo visitas a lugares que João costumava frequentar. Cleusa sabia que as lembranças de João estavam conectadas a muitos lugares, sua infância, sua juventude. E na busca por essas memórias, poderiam encontrar peças para entender o presente. Por fim, ao olhar pela janela, viu a noite caindo. As luzes da cidade começavam a acender, como estrelas que iluminavam a escuridão. Vamos nos encontrar amanhã de manhã, bem cedo, sugeriu Cleusa. Precisamos de um bom começo. Mas enquanto a conversa desenrolava, uma preocupação se instalou em seu coração. Um desejo silencioso ecoava dentro dela. E se, ao procurar por respostas, eles também fossem encontrados? A ideia de enfrentar o desconhecido a fez hesitar por um instante. Naquela mesma noite, enquanto se preparava para dormir, Cleusa mal conseguia fechar os olhos. Pensamentos a assombravam. Para onde os levaria essa busca? E o que, de fato, encontrariam pelo caminho? Com esses dilemas girando em sua mente, um pensamento persistente a atravessou. O que há por trás do retorno de João seria apenas uma busca por redenção ou um chamado à tragédia? Ao amanhecer, o dia trazia consigo uma nova esperança, mas também um medo palpável. A primeira luz da manhã entrou pela janela e Cleusa se perguntou, estavam prontos para encarar o que viria a seguir? Era hora de descobrir a verdade e enfrentar o passado. E assim, um novo capítulo em suas vidas estava prestes a começar. O sol já estava alto quando Cleusa se levantou. A luz filtrava-se pelas cortinas, e ela sentiu um misto de esperança e nervosismo. Hoje tudo pode mudar, pensou. Após organizar algumas coisas pela casa, Cleusa se lembrou do plano que havia traçado com Gabriel e Rosa. Naquele momento, fortalecer a união da família era mais do que necessário. Sobre a mesa da cozinha, Cleusa encontrou uma foto antiga de João, sorrindo ao lado de Gabriel. Era uma lembrança feliz, mas agora carregava um peso. Ele precisa voltar, disse para si mesma, com um nó na garganta. Ouvir o toque da campainha fez seu coração disparar. Era Gabriel. Ele entrou com um olhar decidido e uma expressão que misturava ansiedade e determinação. Pronta para descobrir a verdade, ele perguntou, quase em um sussurro. Estamos prontos.
Precisamos começar por onde João costumava passar, os lugares que ele frequentava, Cleusa respondeu, tentando esconder a apreensão. O garoto assentiu, e logo Rosa se juntou a eles, com um bloquinho de anotações a tiracolo. Na primeira parada, foram à pequena loja onde João frequentemente comprava suas revistas em quadrinhos. O cheiro de papel velho e plástico envolveu Cleusa com um ar de nostalgia. Perguntaram ao dono, seu senhor Gomes, se notara algo estranho ou diferente recentemente. Ele os olhou com uma expressão de preocupação. João andava diferente nos últimos tempos. Mais quieto, sabe? Mas ele sempre foi um bom garoto, disse o velho, balançando a cabeça, refletindo sobre o que sabia. Aquela confirmação não aliviou a tensão que pulsava dentro do peito de Cleusa, mas a fez sentir que estavam no caminho certo. Com anotações de possíveis pistas, partiram para o próximo local, um parque onde João costumava passar horas desenhando. Enquanto caminhavam, Cleusa notou que Gabriel falava sem parar, tentando manter a conversa leve. Aquela energia frenética era um modo que ele tinha de lidar com a situação, e Cleusa admirava sua coragem. Por fim, chegaram ao parque. A brisa leve e o som dos pássaros cortavam a tensão que pairava no ar. Era um lugar mágico, cheio de lembranças, mas também repleto de perguntas sem respostas. Rosa se desviou um pouco e avistou algo do outro lado da árvore. Cleusa, venha aqui. Ela chamou, gesticulando com os braços. Quando Cleusa chegou, viu Rosa segurando um objeto. Era um pequeno caderno desgastado, com as iniciais de João na capa. Ele estava aqui. Rosa afirmou, com os olhos brilhando de emoção. Cleusa sentiu seu coração acelerar. Poderia aquele caderno conter respostas? Abrindo as páginas, a letra de João aparecia, misturada com desenhos e rabiscos. Cleusa começou a ler em voz alta. Uma escolha, uma estrada. O que faço para proteger os que amo? Palavras que causaram um estremecimento em Cleusa. O que significava aquilo? O que João estava enfrentando? Enquanto as três mentes fervilhavam de perguntas, uma sombra se aproximou. Era um homem desconhecido que observava de longe. O olhar penetrante dele fez Cleusa gelar. Ele sabe algo, pensou, enquanto a adrenalina disparava em seu corpo. Precisamos sair daqui, sussurrou Gabriel, com a voz tremendo. Mas Cleusa ficou paralisada, o caderno ainda em suas mãos. A verdade pode estar mais perto do que imaginamos. E se ele não for a única ameaça? Cleusa murmurou, sentindo a urgência da situação. O que mais estava por trás daquela busca? E quais outros segredos João poderia ter escondido? Com um misto de medo e esperança, Cleusa percebeu que a jornada tinha apenas começado. O que fariam a seguir poderia mudar tudo. E enquanto o homem se aproximava, o peso da decisão a atingiu com toda a força. Seriam eles capazes de encarar a verdade? A sombra do homem se aproximava, e Cleusa, com o coração na boca, sentiu uma onda de desespero. O caderno de João, agora em sua mão, parecia pulsar com segredos a serem desvendados. A figura do desconhecido se tornava mais nítida, um olhar intenso que parecia atravessar a barreira do medo e da incerteza. Quem é você? Cleusa perguntou, a voz firme apesar da tremedeira nas mãos. O homem parou a poucos passos, suas feições eram duras, mas havia algo nos seus olhos que despertava uma curiosidade indecifrável. Estou aqui pelas respostas, pelo João, ele respondeu, a voz arrastada, mas clara. Você conhece meu filho? Perguntou Cleusa, o nó na garganta se intensificando. O homem hesitou antes de responder, como se pesasse cada palavra. Conheço, sim. Mas não o que você pensa. A verdade é mais complicada e perigosa do que você imagina. Gabriel se posicionou ao lado da mãe, encarando o estranho com desconfiança. Você sabe onde ele está? Sua voz estava aguda, uma mistura de medo e esperança. Sim, mas não posso simplesmente contar. E você não está pronto para ouvir. Um silêncio tenso se instalou entre eles. Rosa, percebendo a urgência, avançou um passo. Por que você se importa? O que você tem a ver com o João? O homem respirou fundo, seus olhos se estreitaram. O que está em jogo vai além de vocês três. João fez uma escolha, e agora tem que lidar com as consequências. A decisão dele foi uma proteção, uma traição moral. Ele achava que estava fazendo o certo. As palavras feriram Cleusa como um golpe. Ela olhou para Rosa e Gabriel, buscando apoio nos rostos familiares. As palavras do homem giravam em sua mente, criando um turbilhão confuso de emoções.
Eu só quero saber se ele está seguro. Cleusa exclamou. Precisava saber se a dor que sentia ao olhar para a foto de João tinha outro significado. Ao seu redor, o parque parecia ter congelado, a beleza natural contrastando com a tensão da situação. O homem hesitou novamente, e Cleusa viu um breve lampejo de compaixão em seus olhos. Eu não posso te dar todas as respostas, mas posso te levar para mais perto da verdade. Se você se arriscar, posso te mostrar o que você nunca sonhou que José pudesse estar enfrentando. José. Cleusa repetiu, o coração batendo mais rápido. Esse nome fazia parte de um passado que até então ela não conhecia. Obviamente, havia uma história mais profunda ali, algo que conectava seu filho a esse estranho. O que isso significa? Vem comigo, o homem apontou para a saída do parque. Mas você tem que estar pronta para o que vai ver. A adrenalina invadiu as veias de Cleusa. A ideia de seguir um desconhecido a aterrou de ansiedade e expectativa. E se esse homem estivesse certo? E se ele realmente pudesse levá-los até João? Porém, a verdade seria capaz de curar todas as feridas? Com um olhar de determinação, Cleusa olhou para Gabriel e Rosa, buscando uma resposta silenciosa. Eles sabiam que essa era uma decisão crítica, um caminho perigoso, mas necessário. O desejo de buscar o filho superava qualquer medo. Estamos prontos, Cleusa declarou, um misto de medo e força. Vamos! Mas quando estavam prestes a seguir o homem, a luz do sol começou a se apagar, e no horizonte, uma nuvem escura se formou, como um aviso sombrio. O que mais os aguardava naquela jornada de revelações? A verdade poderia ser a arma mais poderosa ou a fragilidade que destruiria tudo. Os encaminhamentos da vida de Cleusa estavam prestes a se transformar de maneiras que nem ela poderia imaginar. O que aconteceria a seguir ao darem esse passo em direção à verdade? Dona Cleusa caminhou firme, o coração pulsando com uma mistura de medo e esperança. O desconhecido liderava o caminho, uma figura misteriosa que prometia trazer à tona verdades ocultas sobre João. Sua mão apertava o caderno amarrotado, as palavras desenhadas por seu marido faziam ecoar em sua mente. Eles se afastavam do parque, com Gabriel e Rosa logo atrás, sentindo o peso das incertezas. Cuidado com o que você deseja, murmurou Rosa, como se suas palavras voassem na brisa, carregadas de um temor íntimo. Cleusa sentia que a jornada apenas começava, e o que estava por vir poderia abalar suas estruturas. Após alguns minutos, o homem virou à esquerda em uma rua estreita, que passou despercebida por eles durante tantos anos. Era um lugar abafado, aparentemente esquecido pelo tempo, repleto de segredos. A arquitetura antiga parecia guardar cada sussurro, cada mentira e traição. Ao chegarem em frente a um prédio de aparência desgastada, o homem parou. É aqui, disse ele, olhando o edifício com um semblante sombrio. O que você encontrará dentro pode mudar tudo. Dona Cleusa hesitou, seus instintos de proteção gritando. O que exatamente vamos descobrir? Você encontrará uma parte do seu marido que não conhece. Muitos que entram aqui nunca saem, de verdade. A afirmativa fez Cleusa sentir um calafrio percorrer suas costas. O ar estava pesado, cheio de um odor pungente de um passado obscuro. Cleusa trocou olhares com os filhos, buscando coragem nos olhos deles. Gabriel respirou fundo e se adiantou, empurrando a porta com determinação, como se o simples ato de entrar significasse um passo em direção à resolução de todos os mistérios que o cercavam. Quando cruzaram o limiar, a atmosfera mudou. O interior era uma mistura de sombras e luzes tremeluzentes, com móveis desgastados e paredes desgrenhadas. No fundo, é o que parecia ser uma sala de reunião, cheia de gente que tilava um clima de ansiedade e expectativa. Você tem certeza de que é aqui? Cleusa segurou o caderno mais perto do peito. O desconhecido acenou com a cabeça, levando-os adiante. Um homem à frente, com ares de autoridade, se virou e pôde ver a expressão desesperada de Cleusa. Você não deveria estar aqui, disse o homem, olhando diretamente para ela com olhos penetrantes. Mas, naquele momento, repleto de incertezas, Dona Cleusa se adiantou. Eu sou a mulher de João. Eu quero entender. Houve um silêncio. O homem respirou fundo e balançou a cabeça, como se pesasse a gravidade de suas palavras. João fez escolhas ruins, mas se ele tivesse conseguido escapar desse mundo, ele voltaria. Se ele não está aqui, é porque não se sente seguro. A força nas palavras do homem cortou o ar, e Cleusa sentiu que um novo fardo se instalava em seu coração. A ideia de que João pudesse estar lutando para sobreviver em um mundo que ela sequer conhecia era aterrorizante. Mas ele precisa de nós.
Nós precisamos encontrá-lo, disse Gabriel, o desespero transparecendo em sua voz, como se sua juventude fosse um escudo contra a dor. O homem olhou de novo. Sua expressão era uma combinação de resiliência e compaixão. Encontrar João é perigoso. Ele se meteu entre pessoas que não perdoam. Se você decidir ir atrás dele, saiba que não será mais a mesma ao final. Você terá que enfrentar não apenas a verdade sobre ele, mas sobre você mesma. Cleusa respirou fundo, e com um novo firme propósito, respondeu: estou pronta para tudo. A dor de não saber o que aconteceu com meu marido é insuportável. Se ele estiver vivo, irei buscá-lo. E se for necessário, eu enfrentarei essa verdade. Gabriel deu um passo à frente, seu olhar ardente. E eu estarei com você, mãe. Não vamos desistir de encontrá-lo. Eu também, Rosa declarou, percebendo a determinação de Cleusa. Juntos, eles formavam uma corrente de força, um laço que poderia enfrentar qualquer tempestade. Com essas palavras, o homem hesitou, como se a determinação deles tivesse provocado uma chama de esperança. Então preparem-se para o que virá. A jornada por trás deste mundo não fará distinção entre amor e dor. E assim, entre passos hesitantes e uma nova luz da esperança, Dona Cleusa e seus filhos se prepararam para mergulhar em um universo que poderia transformar suas vidas para sempre. O que estavam prestes a descobrir poderia reescrever suas histórias, mas também exigiria coragem para lidar com as feridas que ficariam. Naquele instante, Dona Cleusa sentiu que a vida estava lhe criando uma nova oportunidade. Ao passo que avançavam, uma certeza ardente surgiu em seu coração. O amor dela pelo marido e a solidariedade da família seriam sua maior força. O destino estava se desenrolando, e eles enfrentariam juntos as sombras que se formariam. As verdades não reveladas esperavam por eles, mas uma coisa era certa: a união já não poderia ser quebrada. Eles estavam prestes a redescobrir o que significava amar e se unir em meio à dor e à busca pela verdade. Enquanto cruzavam a porta do desconhecido, Dona Cleusa sabia que a vida estava prestes a se transformar novamente. Vamos juntos, ela sussurrou, e, pela primeira vez, havia esperança de que poderiam construir um futuro além das feridas do passado. Agora, o futuro se apresentava diante deles como uma lousa em branco, pronta para ser escrita com novas histórias de amor, superação e, principalmente, união. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para agir.